Fala galera, aqui é o professor Moisés Pires, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar a falar no módulo 5 sobre a América Anglo-Saxônica e a formação territorial e os recursos naturais dessa parte da América, ok? Então nós vamos ver mais uma divisão regional, mais um tipo de divisão regional. Então, para a gente começar, a gente vai ver que a gente vai falar mesmo hoje dos Estados Unidos e do Canadá, que fazem parte da América anglo-saxônica. Muitas coisas atraem os imigrantes para os Estados Unidos, né, e até mesmo para o Canadá. Mas no caso dos Estados Unidos, o que atrai os imigrantes para lá? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós temos as liberdades civis, nós temos o estímulo à iniciativa privada e o mercado de trabalho em expansão, que vão estar atraindo cada vez mais pessoas para lá durante o século XX e início do século XXI. Mas agora a gente vai ver um pouquinho da regionalização do continente americano, considerando os aspectos de localização geográfica, ok? Nesse sentido, nós vamos ver aqui no mapa, vocês podem reparar aí no mapa comigo, observar e analisar o mapa, que o continente americano ele tem uma extensão latitudinal, ou seja, desde o hemisfério norte até o hemisfério sul, né? Nós vamos ter a linha do Equador passando aí pelo meio, nós vamos ter o Trópico de Câncer mais ao norte, nós vamos ter o Trópico de Capricórnio mais ao sul, os círculos polares, no caso aqui aparecendo o Círculo Polar Ártico mais ao norte. Nós temos 40 milhões de quilômetros quadrados no continente americano e, de acordo com essa localização geográfica, nós podemos dividir o continente americano em três partes. Em América do Norte, que vai pegar o Canadá, Estados Unidos e também o México, tá? América Central, que pega as ilhas caribenhas, as ilhas da América Central e também a parte istmica, que é essa partezinha que vai ligar o México, que está na América do Norte, até a América do Sul. E nós vamos ter também a América do Sul, onde está o Brasil, por exemplo, ok? Essa é a parte de localização, ou melhor, regionalização pela localização geográfica. Mas o que nós vamos tratar hoje é a localização, falando sobre a localização cultural, ou melhor, a regionalização cultural e histórica, que nós vamos falar sobre a América anglo-saxônica, que é uma outra divisão que vai incluir somente o Canadá e Estados Unidos, eu vou explicar daqui a pouco por quê, e a América Latina, que a gente vai falar mais lá na frente, que já pega do México até chegar à América do Sul, ok? Então, em relação à localização, o México faz parte da América do Norte, mas em relação às questões históricas e também culturais, o México já faz parte da América Latina, ok? Isso tem a ver com a questão da linguagem que eu vou falar daqui a pouco. Ainda em relação à localização, nós vamos ter o Oceano Pacífico banhando toda a costa oeste do continente americano, o Oceano Atlântico banhando toda a costa leste do continente americano. Nós vamos ter o Oceano Glacial Ártico banhando o norte, a parte do extremo norte, e também o Oceano Glacial Antártico banhando a parte do extremo sul, ok? E agora, em relação à América Anglo-Saxônica, nós vamos ter essa denominação porque nós estamos considerando os aspectos históricos, culturais e sociais, tá? Porque vai ser formada por países que o idioma principal é o inglês, que é o caso do Canadá e dos Estados Unidos. No Canadá nós temos um país bilíngue, né? Que nós vamos ter o inglês e também o francês sendo falado lá, que a gente vai ver depois por quê. E nós vamos ter na América Latina a maior parte dos países geralmente sendo de origem de idioma latino, que a gente também vai ver mais para frente, ok? Então vamos lá. Agora, se você estiver me acompanhando aí no livro, você pode ver na figura também, aqui na imagem que eu estou colocando, como vocês já se perguntaram a respeito
da questão de como que os indígenas, os povos indígenas, os povos incas, os povos mais já estavam aqui antes da colonização? Já se perguntaram como é que já tinha gente morando aqui no continente americano quando ele foi descoberto, né, quando ele foi encontrado, vamos dizer assim, lá em 1492 por Cristóvão Colombo, no caso o continente, e depois o Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 1500. Já se perguntaram sobre isso? Então, tem uma teoria que vai explicar isso. Observa nesse mapa aqui comigo, ó. É a teoria de Bering, ou seja, tem um estreito que está aqui, ó, Estreito de Bering, entre a Sibéria, que hoje é a Rússia, e o Alasca, que hoje faz parte dos Estados Unidos, bem aqui no extremo norte. E, segundo essa teoria, mais ou menos há cerca de 20 mil anos atrás, nós tivemos a última glaciação e essa parte ficou congelada. Então, possibilitou a passagem de povos oriundos da Eurásia, ok? E eles atravessaram esse estreito e chegaram até o continente da América na parte norte, tá? Essa é uma explicação. E aí nós vamos ter o quê? Esses povos que vão dar origem aos indígenas, tá? Os povos indígenas americanos. E também nós não podemos esquecer que mais tarde, lá no século XV, XVI, nós começamos com a colonização, tá? Do continente americano, e isso vai trazer assim, uma mudança muito grande para o continente. Tá? E a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. Então, quais são as características gerais da América anglo-saxônica? Primeiro, são os Estados Unidos e Canadá. Então, se alguém perguntar para você, quem faz parte da América anglo-saxônica, o que você vai responder? Muito bem, Estados Unidos e Canadá. Então, eles são países com imensos territórios, os dois, né? Você está vendo aí no mapa, né? Nós temos também como características, os dois têm muitos recursos naturais, né? Nós vamos ter minérios, nós vamos ter petróleo, né? Nesses dois países, e nós vamos ter também uma população diversificada culturalmente, porque recebeu imigrantes, né, de vários países do mundo, principalmente imigrantes europeus, ok? Nós vamos ter também diversidade cultural e paisagística, ou seja, as paisagens vão mudar de leste para oeste e a gente vai ver ao longo dessa aula hoje. Além disso, como características dessa região, nós vamos ter os melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano. Lembra da aula passada? Melhores aspectos educacionais, de saúde e também de renda estão nesses dois países aqui no continente. Então a gente pode falar que é a América rica, ok? Lógico que a gente sabe que tem também pobreza nesses países, né? Nós temos desigualdades sociais que a gente vai também falar aqui ao longo, né? E são países que têm uma influência mundial muito grande, tá? Influência em relação à questão cultural, influência em relação à geopolítica, à produção tecnológica, né? Por exemplo, tem vários cantores na parte cultural, né, que são do Canadá e dos Estados Unidos e que têm suas músicas conhecidas no mundo inteiro, ok? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos agora entrar mais nas questões dos Estados Unidos e do Canadá relativos ao Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Em 2017, nós podemos ver aqui, em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, os Estados Unidos ficaram em 13º, tá? Então, assim, com uma renda per capita altíssima, ficou mais ou menos acima aí de 59 mil dólares por habitante, né? A educação é muito elevada, é muito avançada, tem várias escolas da rede pública excelentes nos Estados Unidos, universidades também, tanto públicas e privadas de alto nível, ok? Tanto que muitas pessoas querem estudar nessas universidades, né, que tem séculos de tradição. Também tem assim questões de qualidade de vida muito alta, água potável disponível, saneamento básico, muito emprego para a população, acesso a serviços de saúde, de qualidade, sabe? A expectativa de vida lá é alta, está em torno de 79 anos. Então é um país que tem um IDH bem alto, tá? Ah, Moisés, mas todo mundo é rico nos Estados Unidos? Não.
Não, todo mundo não é rico lá, não. Nós também temos uma porcentagem da população que vive na pobreza, né, que são os excluídos e geralmente é formado por descendentes de negros e imigrantes, tá? Então eles têm os baixos índices sociais nessa população, tá? Agora nós vamos ver aqui no Canadá, também é um grande território, tem uma população menor do que os Estados Unidos, né? A população dos Estados Unidos aí, enquanto está mais de 300 milhões de habitantes, 325 milhões, aqui no Canadá nós temos 36 milhões, é uma população pequena, tem diminuído a cada ano que passa, né? A taxa de fecundidade lá é muito baixa, as pessoas têm pouco filhos no Canadá, tá? Mas tem uma expectativa de vida altíssima, 82 anos, expectativa de vida no Canadá. Também tem assim uma ampla rede educacional, de serviços de saúde pública de qualidade, tá? Tem programas de assistência social, lá eles buscam combater mesmo a desigualdade social. Então a renda per capita também é alta, está em torno de 45 mil dólares, né, em 2017. Realiza muitos investimentos nas áreas sociais, sabe, nos setores públicos, e isso vai reduzir diferenças sociais. Então, comparando os Estados Unidos com o Canadá, tem menos diferença social no Canadá do que lá nos Estados Unidos, ou seja, tem mais pobreza nos Estados Unidos do que o Canadá, ok? Então, vamos lá. Agora nós vamos entrar na parte dos aspectos naturais da América anglo-saxônica. Então, nós vamos ver que nesse mapa você vai começar a observar que se localiza no hemisfério norte, tá? Toda a América anglo-saxônica, que é o Canadá e os Estados Unidos, estão no hemisfério norte, e no lado ocidental, no hemisfério ocidental, ou seja, oeste do globo, tá? Então, como que é o relevo desses dois países? São bem parecidos, é bem interessante, tá? Se você for observar agora no mapa comigo, você vai ver. Então, ó, no lado oeste, olha o lado oeste aí, que é o seu lado esquerdo, você vai ver as montanhas rochosas. Então, o que são as montanhas rochosas? São áreas de altas altitudes, vamos dizer assim, e que tem uma formação tectonicamente ainda ativa, tá? Então, as placas tectônicas ainda estão se movimentando ali, se chocando, né? Ali tem terremoto, tá? Então, essa é uma área que a gente vai chamar de dobramentos modernos, tá? De formação ainda ativa, tectonicamente falando, ok? Ali também vão estar as maiores cidades, as mais povoadas, tá? Que é aqui na costa oeste. Vamos ter rios que produzem hidroeletricidade, ok? Com hidrelétricas. Então, são as montanhas do oeste, ok? Nessa parte central, nós vamos ter as planícies centrais. São áreas mais baixas, são áreas formadas por sedimentos, tá? Ali tem solos férteis, são ótimos para agropecuária, dependendo do local, do clima, né? Aí nós temos até o sul, onde você está vendo aí o Golfo do México e a Flórida, tá vendo? Você vai ver ainda a presença dessas planícies, tá? E aí nós vamos ter, antes, no passado aí dos Estados Unidos, eram áreas produtoras de produtos tropicais, cultivos tropicais, só que hoje está mais ligado ao turismo e extração de petróleo, tá? E nós vamos ter também, nas planícies centrais, rios navegáveis, né? Isso vai favorecer muito a integração do território e também a circulação de produtos e de pessoas, tá? Desde os tempos mais antigos. E agora aqui no leste, próximo ao Oceano Atlântico, nós vamos ter os planaltos do leste, como por exemplo, aí você está vendo os Montes Apalaches, né? Eles são planaltos e planícies mais desgastadas, né? Mas tem muitos recursos minerais, como ferro, carvão, isso ajudou muito na época da industrialização do país, né? E tem rios também que favorecem a produção de hidroeletricidade, tá? Através de hidrelétrica, né? E também de navegação, ok? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Essa é a parte do relevo, né? E como que esse relevo, esse território foi sendo utilizado ao longo da sua ocupação e exploração.
Até aqui tudo bem, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho de clima. Você pode ver nesse mapa, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de o que vai interferir nos climas dessa parte do continente americano, que a gente está falando da América anglo-saxônica, do Canadá e dos Estados Unidos. Então nós vamos ter a latitude, ok? Que vai ser a posição desses dois territórios entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, tá? Nós vamos ter a altitude também nas montanhas a oeste, que vão proporcionar climas frios e formação de desertos, porque, se você for ver, as montanhas elas vão fazer com que as chuvas orográficas aconteçam ali mesmo no pé da montanha. Então, elas não vão conseguir atravessar para chegar no interior, onde estão as planícies próximas aí ao oeste. Então, isso faz com que ali não tenha precipitação uma quantidade favorável, isso vai formar deserto, ok? Além disso, nós vamos ter as correntes marítimas, a corrente fria da Califórnia, a corrente quente do Golfo e a corrente fria do Labrador. No caso dessa corrente fria da Califórnia, ela também favorece a formação de deserto, porque como ela é fria, ela vai evitar a evaporação e vai chover menos nessa região. A corrente quente do Golfo já é o contrário, já vai esquentar as águas ali próximo à Flórida, né, Alabama, já vai esquentar a temperatura e vai chover mais nessa região, vai ficar um clima meio subtropical, tá? E a corrente fria do Labrador, que é mais ao norte, também vai trazer frio e pouca precipitação ou um clima mais seco para essa região mais ali no nordeste, né, do Canadá e dos Estados Unidos, ok? Principalmente do Canadá. Então, quais são os principais tipos climáticos? De forma geral, nos Estados Unidos e no Canadá, o que vai assim governar o clima é o clima temperado, vamos dizer assim. Como que ele é? Ele é mais ou menos assim, com verões quentes, em torno de 25 graus, mas com invernos rigorosos, abaixo de zero, com nevasca que até atrapalha o transporte, a produção. Isso você vai ver da costa leste, da costa oeste e algumas áreas também na parte central, tá? Nós vamos ter o clima subtropical também, né, mais ao sul, principalmente ali na Flórida, Geórgia, Alabama. As temperaturas ali do verão já vão ser bem quentes, vão chegar próximo a 30 graus, invernos menos rigorosos, com 10 graus mais ou menos aí, mas tem uma outra situação que são os furacões. É uma área assim suscetível a vários furacões, tá? Durante o fim do verão e o início do outono. Isso para eles já é comum. Nós vamos ter também o clima semiárido desértico, já vai ter uma redução de chuva, de precipitação, devido àquelas montanhas que eu falei, por isso que lá vai ser mais a área de produção da pecuária, ok? Nós vamos ter o clima mediterrâneo, que lá nos Estados Unidos é conhecido como o clima californiano, tá? Que é o verão quente e seco, não chove, né? E no inverno já é mais úmido. Ok? E como o verão é quente e seco, isso vai propiciar os incêndios. Então, tem muitas áreas lá que incendeiam durante esse verão, até casas, mansões na Califórnia pegam fogo. Vocês já devem ter ouvido falar, né? E o frio de montanha, que é aquele frio intenso, frio seco nas altas montanhas do oeste. O Canadá vai ser muito parecido com os Estados Unidos, só que os frios são mais intensos por estar mais próximos do Polo Norte, né? Os verões são mais curtos e também nós vamos ter o clima frio na maior parte do Canadá, né? Onde tem a região das coníferas, que são aquelas florestas de pinheiros, da família dos pinheiros, tá? Então, praticamente o ano inteiro frio. E o polar mais ao norte ainda no Canadá, que vai ser um frio mais intenso ainda, e a formação vegetal que vai ter lá é a tundra, que é aquela vegetação rasteira que nós já vimos numa aula anterior, ok? E aí vamos falar sobre a formação territorial e o expansionismo na América anglo-saxônica. Bom, nesse aspecto nós vamos ver que os Estados Unidos e o Canadá foram colônias inglesas e no caso do Canadá também foi parte de território de colônia francesa, tá? Nós vamos ter expansão para o oeste como política de governo, né, nesses países, né? Nós vamos ter o cultivo e exploração de recursos aí
né, nas planícies centrais, nós vamos ver, e vamos falar também sobre estímulo à imigração, né, através das implantações de ferrovias, concessão de terras aos produtores rurais. Tudo isso a gente vai ver agora, falando sobre essa formação territorial dos Estados Unidos e do Canadá, ok? E além disso, nós vamos falar no caso dos Estados Unidos, que é uma diferença aí para o Canadá, nós vamos ter a presença de escravizados africanos lá para o sudeste dos Estados Unidos para as plantations. Lembra as plantations? Aquelas áreas grandes, produtoras, né, monocultoras, grandes propriedades, né, que vendiam para o mercado externo produtos geralmente tropicais, monoculturas, né? E aí nós vamos ter discriminação racial, principalmente nessa região sul dos Estados Unidos, que hoje, no caso, seria a região mais ali sudeste, tá? E aí, falando de formação territorial dos Estados Unidos, né, vários países, ou diferentes países europeus, tentaram implantar núcleos de colonização nessa parte da América, enquanto a América Central estava sendo colonizada pela Espanha, né, a América do Sul também, e no caso Portugal, no caso do Brasil, né? Lá não, lá tinha uma disputa entre os espanhóis, franceses e ingleses, que estavam ocupando e realizando núcleos de colonizações ali. Então, por exemplo, nós vamos ter expedições dos franceses que ficaram ali pelas cidades próximas ao rio Mississippi, que foram realizando, né, ou instituindo cidades próximas ao rio Mississippi, colonizando a região de Quebec, lá no Canadá. Os britânicos também vão estar iniciando a colonização já no final do século XVI, né, mas só que no século XVII que esse processo vai ficar mais forte, né? E aí o Reino Unido atravessou vários problemas lá na Europa, no seu território, né? Como, por exemplo, perseguição religiosa, né? Também nós vamos ter a questão mesmo da Revolução Industrial, não vai ter emprego para todo mundo. Então as pessoas vão começar a sair do Reino Unido e vão ver nessas novas colônias inglesas aqui, na América anglo-saxônica, como se fosse um local para eles virem morar, um Eldorado, né? Um local que Deus estava dando para eles, vamos dizer assim, porque eles estavam saindo fugidos também, perseguidos por causa da religião e pela questão mesmo da Revolução Industrial, por não ter emprego para todo mundo. Tá? Então foi visto como um local ótimo para eles. Tá? Então isso influenciou muito esse fluxo migratório. Né? E aí eles vão se concentrar nessa porção leste aí do litoral do Oceano Atlântico e vão estar dividindo essas colônias em 13, chamadas 13 colônias do século XVIII, né? Então nós vamos ter as colônias do norte, nós vamos ter as colônias do centro e as colônias do sul. Essas são colônias inglesas, ok? As colônias do norte e as do centro, elas já têm climas mais temperados, né? Então é climas mais amenos, não é tanto calor, é muito parecido com o clima da Europa. Então eles não são favoráveis à plantação de agricultura tropical, ok? Mas em contrapartida, a população que foi chegando e habitando esses lugares do norte e do centro, elas foram criando manufaturas e desenvolvendo o local. São chamadas de colônias de povoamento, ok? Já as colônias do sul, elas são conhecidas como colônias de exploração. Por quê? Ficou ligada ainda à Inglaterra, subordinada a ela, era totalmente rural, plantavam monoculturas e tinha uma influência muito grande ainda da Inglaterra sobre eles. Além disso, eles tinham mão de obra escravizada africana, ok? Muito parecido com o que acontecia também nas colônias espanholas e portuguesas, nessa parte aí do sul, tá? Só que aí começou a surgir uma ideia de independência dentro desse território das 13 colônias e ganhou mais força ainda quando o governo britânico aumentou os impostos e impediu todas essas 13 colônias de fazer comércio com outros países a não ser o Reino Unido, ok? Isso aí deu um sentimento assim muito de libertação, de independência para eles, né? Só que assim, as colônias do sul tentaram se manter fiéis ao Reino Unido. As colônias do norte e do centro já quiseram se tornar independentes,
tá? E aí vai gerar uma guerra pela independência, e no dia 4 de julho de 1776, né, vai ter a Declaração da Independência, que vai ser só reconhecida anos depois, tá? Em 1783. Mas vai ter a independência aí dos Estados Unidos, vai surgir como um país centralizado, com o governo central, mas dando autonomia a cada estado, como é até hoje. Por isso que o nome, os Estados Unidos da América, ok? E aí, dentro dessa política de consolidação do território, né, de defesa do território, vai ser também divulgada uma ideia, uma doutrina religiosa chamada de doutrina do destino manifesto. Para quê? Para estimular a população a sair aqui desse litoral e marchar em direção para o oeste, ok? Para as planícies centrais, para as montanhas rochosas. E aí eles vão dizer que dentro dessa doutrina do destino manifesto que toda aquela população dos estadunidenses, eles seriam escolhidos por Deus para controlar e civilizar a América, ok? E aí essa ideia foi usada para justificar, por exemplo, o massacre dos indígenas e a tomada das terras indígenas, tá bom? Então, assim, essas terras foram ocupadas, muitos americanos foram indo em direção ao oeste, mas não foi tão fácil assim também não, porque tinham terras aí ao oeste que faziam parte de outros países, que eram territórios e possessões de outros países, tipo a Espanha, a própria Inglaterra, a própria França. E aí os Estados Unidos foram criando estratégias diferentes. Por exemplo, comprou o estado da Louisiana da França, comprou a Flórida da Espanha, comprou o Alasca da Rússia. Vocês sabiam disso? Né? Negociou assim de forma diplomática com os ingleses para anexar o estado do Oregon, que era da Inglaterra, né? Invadiu e conquistou militarmente o Texas, que pertencia ao México. Depois indenizou financeiramente o México para anexar outras terras como a Califórnia. Vocês sabiam que faziam parte do México? Arizona, Novo México, Nevada, Utah e parte do Colorado. Tá vendo? E depois, por fim, foi anexando o Havaí em 1898. Tá? E tentando também, buscando, melhor dizendo, anexar as terras indígenas por meio mesmo de combates, conflitos armados e outras horas pacificando, ok? Mas na verdade teve muita eliminação dos indígenas, tá? E aí, para fechar com chave de ouro essa estratégia, eles criaram a lei da propriedade rural, né, que vai conceder a escritura definitiva aos colonos, aqueles imigrantes que vieram para os Estados Unidos, com uma condição: se eles plantassem e fizessem produzir aquele território, no mínimo por 5 anos. Ok? E assim muitos estímulos à imigração ocorreram. Vieram depois asiáticos, europeus, né, para os Estados Unidos. Ferrovias foram construídas ligando a costa leste até a costa oeste, passando pelas planícies centrais, né? Então a integração dos Estados Unidos do território foi acontecendo de uma forma gradual, tá? E Nova York cresceu muito, por quê? Porque Nova York era o porto onde recebia os imigrantes, né? Então essa imigração garantiu a mão de obra para o crescimento dos Estados Unidos, tanto na agricultura, nas indústrias, no comércio e também nos serviços, ok? Mas a situação não ficou muito boa, não. Entre 1861 e 1865, ocorreu uma guerra chamada Guerra da Secessão ou a Guerra Civil Americana, né? Por quê? Como que ficou dividido o território? O norte continua industrializado, tá? E abastecendo o mercado interno, moderno, né? E o sul rural, antigo, ainda com escravidão, exportando para a Inglaterra. Então essa situação não agradou ao norte dos Estados Unidos. Então teve uma guerra para acabar também com a escravidão, para acabar com esse domínio da Inglaterra, né? E a guerra acabou que o norte ganhou, né? Tinha mais armas também. E Abraham Lincoln, que foi o presidente que liderou essa situação dessa guerra civil, foi bem sucedido, né? Ele conseguiu preservar a união do país
depois do final da guerra, né, aboliu a escravidão e ainda fortaleceu o governo nacional, porque cada estado ali poderia ter se formado um país, mas na verdade ele conseguiu centralizar esses estados num governo nacional. Foi muito importante essa parte. Né? E agora passando para a formação do território do Canadá para a gente finalizar. Tá? O Canadá ele foi colonizado por franceses e ingleses, por isso tem essa diversidade cultural muito rica, né? O país hoje fala duas línguas. Os franceses, eles, no início, lá no século XVII, eles estavam colonizando as margens do rio São Lourenço, como você pode ver no mapa aí, dos Grandes Lagos e também no Mississippi. Essa região dos Grandes Lagos é onde tem as cataratas do Niágara, né, que fica na divisão aí entre os estados de Nova York e a província de Ontário, no Canadá. Opa, não é essa imagem não. Agora sim, essa imagem que é as cataratas, que são, melhor, representando as cataratas do Niágara, né? Então, vamos lá. E os ingleses, eles já estavam no entorno da Baía do Rio Hudson e também na costa atlântica, ou seja, nessa parte nordeste mesmo, a mais desenvolvida, a mais industrializada, é onde eles estavam, tá? No início, eles se dedicavam mais à pesca, à caça, à extração de pele, porque a pele era muito vendida também na Europa, né? Era muito cobiçada. A agricultura também no sul do Canadá foi muito bem desenvolvida nesse período, né? Principalmente de trigos, de grãos, né? E a extração de madeira, né? Por causa das coníferas, que eles replantam, esperam 10 anos de novo para poder retirar. Então sempre tem esse manejo da sua floresta de coníferas, tá? E aí, o que vai acontecer? Em 1759 vai ser assinado o Tratado de Paris, onde a França vai ceder as terras a leste do rio Mississippi para a Inglaterra. Em contrapartida, em 1774, a Inglaterra vai aprovar o Ato de Quebec, que vai reconhecer os direitos dos cidadãos franceses e a garantia da liberdade religiosa e linguística, ou seja, eles vão continuar podendo falar o francês nesses territórios. Por isso que hoje o país é bilíngue, né? Lá fala inglês e também francês, tá? Nós vamos ter também exploração mineral para a indústria nos Grandes Lagos, por isso que o cinturão industrial foi nessa região aí dos Grandes Lagos. Nós vamos ter também a expansão para o oeste, igual os Estados Unidos fizeram, porque eles ficaram com medo, na mesma época que os Estados Unidos se expandiram para o oeste, eles ficaram com medo de os Estados Unidos anexarem também os territórios que estavam ali, no próximo do Canadá, né? Então eles também foram expandindo para o oeste e anexando esses territórios antes disso, tá? E também dominaram terras indígenas, tal como os Estados Unidos. Ok, pessoal? Então, assim, essa foi a nossa aula de hoje. Né? Nós falamos aí desde a localização da América anglo-saxônica, o que é a América anglo-saxônica, que tem a ver com a cultura anglo-saxã dos ingleses, né, do Reino Unido, e também falamos dessas questões peculiares do Canadá, até mesmo a questão de ter uma questão das línguas, né, ser bilíngue, no caso inglês e francês. Falamos também sobre a questão do povoamento desses territórios, tanto da parte natural, mas também da parte histórica, de como que esse território foi ocupado e foi utilizado durante esses anos até os dias de hoje, ok? Então nós vamos nos ver nas próximas aulas, espero que vocês estejam gostando, me dê um retorno, né, do que vocês estão achando e vão fazendo os exercícios. Qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp no horário de aula, ok? Um abraço para vocês e até a próxima, pessoal.